Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui então para a nossa 14ª aula, eu gravando e vocês assistindo, obviamente, a nossa última aula da unidade atinente à urbanização brasileira. Conforme combinado, esta aula seria assíncrona. Então, eu vou compartilhar a tela, apresentar os slides, fazer bastante uso deles, porque esta aula é uma aula de muitas sínteses, é uma aula bastante densa, é uma aula de conclusões ou de considerações, posto que nós não podemos concluir a respeito da urbanização brasileira, porque ela é um processo, ela está acontecendo, nós não temos conta da complexidade, da sua totalidade, não damos conta da complexidade deste processo, portanto, é ousado falar que estamos concluindo. Porém, temos que, necessariamente, obrigatoriamente, fazermos considerações finais, tendo em vista o caminhar da disciplina, o encerramento da unidade relacionada à urbanização brasileira e a culminância das aulas que nós temos agora neste final de semestre, com seminários, com atividades, com fóruns de debate, com avaliação. Então, nesse sentido, sim, nós poderíamos falar em conclusões, visto que, para vocês, a disciplina de geografia urbana vai acabar, né? Mas a urbanização não. O processo de urbanização neste país também não. Então, vamos aos slides. Vou compartilhar aqui a minha tela inteira, né? Acredito que está dando tudo certo, né? Pois bem, então o que nós temos para hoje é a abordagem da urbanização brasileira no final do século XX e no despontar do século XXI. Tendências, vetores, processos, velhas e novas práticas, né? A bibliografia básica desta aula não é pequena, não é pouca coisa. Eu selecionei alguns textos que nos apresentam boas ou excelentes, no meu julgar, boas ou excelentes sínteses a respeito da urbanização brasileira, né? Vamos começar a aula justamente concluindo o livro do Milton Santos, A Urbanização Brasileira, trabalhando o 12º e o 13º capítulos daquele livro. Colocando, então, em tela os apontamentos, as tendências que Milton Santos constatou, né, para o final do século passado, no que toca, evidentemente, à urbanização brasileira. Também vamos trabalhar um capítulo de livro da professora Sterling Monad, chamado Novidades na Urbanização Brasileira? Uma pergunta, né? Em livro chamado Tendências da Urbanização Brasileira, Novas Dinâmicas e Estruturação Urbano-Regional. Livro este de 2018, portanto, um livro bastante recente, uma publicação bastante recente. Eu também uso um capítulo de livro da professora Maria Encarnação Espósito, chamado olhando de vários pontos de vista o processo de urbanização e a rede urbana, que está presente no livro Geografia e Conjuntura Brasileira, publicado em 2017. Por fim, um capítulo muito interessante, cujos autores fazem uma análise de mapas de síntese sobre as condições da urbanização brasileira, um capítulo chamado Cenários Urbanos Contemporâneos, Novas ou Velhas Práticas no Brasil. É do casal Nelly Aparecida de Melo Terry e Hervi Terry. Eu só me enganei, não é um capítulo de livro, é um artigo publicado na Revista Eletrônica de Humanidades do curso de Ciências Sociais da Unifap, em 2016. Portanto, percebam como essas três publicações são recentes, são do século XXI, justamente para podermos tratar do processo de urbanização do Brasil no século XXI. Né? A capa dessa aula também alude a isso. Né? Nós temos aí a REGIC, o mapa da REGIC recortado, da última REGIC. Nós temos uma imagem, uma imagem aérea de São Paulo, representando então a grande metrópole nacional. Nós temos uma imagem de Acopiara, representando um centro local.
nós temos Tefé, lá no estado do Amazonas, em Maringá, lá no estado do Paraná, representando cidades médias. Podem ser diferentes do ponto de vista do tamanho demográfico, sim, mas representam funções, elas exercem funções de cidades médias onde estão inseridas. Então a capa alude a isso, a diversidade da urbanização brasileira na atualidade. A gente percebe isso pela Regic e a gente percebe isso pelas fotos dessas cidades, metrópoles, cidades médias, centros locais, etc. Pois bem, então tecendo algumas considerações atinentes à urbanização brasileira no fim do século XX, nós faremos o fechamento, a conclusão, então, do livro do Milton, buscando, então, construir a nossa síntese, buscando extrair, a partir da leitura do livro do Milton Santos, a nossa síntese, encontrando uma verdadeira sinopse. Nós temos que entender que, quando Milton Santos, então, escreveu seu livro, já no final do século XX, no começo da década de 90, a urbanização corporativa já avançava no território. Ela já se fazia presente tanto na cidade, como também no campo. A gente pode olhar isso a partir das indústrias ou das agroindústrias. Então, nesse sentido, nós compreendemos a presença das grandes corporações, seja na cidade, seja no campo. Nós também já podíamos, desde aquela época, identificar um par: desconcentração de atividades produtivas, desconcentração demográfica versus centralização da gestão e do comando. Que fique bem claro isso, Embora o comando das empresas, das firmas, continue centralizado, embora a gestão do capital, a gestão pública, continue centralizada nas principais cidades, nos principais centros urbanos, ocorre uma desconcentração das atividades econômicas e da população. Portanto, a gente trabalha com esse par. E não podemos confundir. Não podemos confundir desconcentração com descentralização. Vamos usar os termos corretos, Desconcentração produtiva, desconcentração populacional. Em contrapartida, continua existindo uma centralização da gestão e do comando, dos fluxos, que fazem a gestão, que fazem a administração, fazem o comando da economia, ou dos negócios, ou das atividades do setor público. Isso também foi proporcionado a partir da oligopolização, que vem da concentração capitalista, da concentração do capital monopolista financeiro e sua relativa desconcentração, formando verdadeiros oligopólios na economia nacional. Milton Santos mostra isso muito bem no capítulo 12, ao tratar da concentração econômica, ao tratar da monopolização em alguns setores da economia, mas, tomando os devidos cuidados e fazendo os devidos ajustes para o século XXI, a gente pode falar de uma oligopolização. E participa desse processo o capital financeiro e o Estado. Nós nunca vamos conseguir compreender o mercado sem o Estado, ou o Estado sem o mercado. No capitalismo, não. Esse par é necessário, é indissociável. Um exemplo disso, a habitação. E olha só, eu trago então o gráfico aqui das unidades construídas pelo Banco Nacional da Habitação, pelo Sistema Financeiro Habitacional, entre 1964 e 1986, para a gente compreender então esse par Estado-mercado. É o Estado, via BNH, através do FGTS, fornecendo então recursos para a construção civil, para a construção de habitações, aos milhares, ou melhor dizendo, aos milhões, como a gente pode perceber, culminando aí nesse grande período, que vai de 64 a 86, em mais de 4,8 milhões de unidades financiadas pelo SFH, um número bastante significativo, fica atrás só dos números do Minha Casa Minha Vida, como a gente vai ver mais adiante. Estado e mercado. É um exemplo. A gente pode ver esse binômio também, Estado e mercado, na modernização conservadora que ocorreu no território, seja na habitação, na indústria, no agronegócio, durante a fase do chamado milagre econômico brasileiro. O Estado participando ativamente, seja no sentido de fornecer subsídios, crédito, no sentido de financiarizar as relações sociais da produção, de antecipar o futuro. O crédito significa isso.
O crédito pessoal significa isso. Eu tenho um cartão de crédito, eu vou me endividar, vou comprometer o meu trabalho, a minha renda futuros. Quanto mais o grande empreendedor, quanto mais o agronegócio, as indústrias, que fazem, então, esses empréstimos, têm acesso a esses grandes recursos para financiar a produção futura. Aí entra o Estado. Aí entram os bancos semipúblicos, os bancos de economia mista, que um dia já foram públicos ou mesmo estatais. Há um outro ponto muito interessante que Milton Santos aborda no capítulo 12, a classe média. A famigerada classe média, a famosa classe média, que sempre aparece quando pactos políticos estão sendo costurados nesse país, quando pactos políticos estão sendo construídos, quando o poder está ali sendo recolocado ou sendo repassado de mãos entre os políticos, entre os governantes ou entre os partidos. E a classe média está lá, participando desses pactos sociais, sendo convidada a participar. A gente vê isso na atualidade, isso ocorreu nos governos passados, governos petistas, isso ocorreu na era FHC, isso ocorreu no período militar também. Ela participa desses pactos sociais políticos que ocorrem no nosso país. Aí Milton Santos fala muito do consumo. A classe média, ela é convidada a participar do universo do consumo, do mundo do consumo, e nem sempre é do universo do cidadão ou do mundo da cidadania. Por isso nós temos a figura do hiperconsumidor, ou do consumidor mais que perfeito. Em contrapartida, as condições da cidadania são esvaziadas ou não crescem na mesma medida que cresce o consumo. Por isso a gente pode falar, então, de um infracidadão. Outro ponto de vista muito interessante em que Milton Santos olha a urbanização brasileira, os espaços inteligentes versus os espaços opacos, nas condições do meio técnico, científico e informacional, que proporcionam uma urbanização acelerada no território. Esse mapa é bastante didático, essa imagem de satélite, melhor dizendo, foi tratada, analisada, enfim, processada, para que a gente pudesse vê-la e usá-la nesse momento. Nós temos, então, aí os espaços opacos representando esse Brasil mais dinâmico do ponto de vista capitalista, do ponto de vista econômico, do ponto de vista das lógicas e dos processos que acontecem no território. Em contrapartida, nós temos espaços opacos aí aos montes também. Mas nós não podemos tão somente fazer essa análise do ponto de vista daquilo que está aceso e daquilo que está apagado, daquilo que brilha e daquilo que não brilha, porque nós temos o agronegócio por aí também, certamente, do ponto de vista luminoso, as regiões onde estão concentradas as áreas de plantio nem sempre são as que mais brilham desse ponto de vista aqui abordado. Porém, a gestão econômica dessas atividades, da agroindústria, do agronegócio, vocês sabem muito bem que ela é centralizada nas principais cidades, nas principais capitais, nas principais metrópoles. Então a gente volta a esse mapa. Ele é bastante didático, ele é bastante explicativo nesse sentido. O agronegócio pode se dispersar pelo território, mas os seus recursos, os seus capitais, para onde são drenados? Quais espaços absorvem esses recursos? Eles são reinvestidos nos municípios periféricos das diferentes regiões do país? Ou eles são reinvestidos ao bel prazer ou entender do dono do negócio? Pergunta cuja resposta é óbvia. Bom, mas nós não podemos deixar de falar também das cidades médias, dos centros regionais, das cidades locais, que começaram a ganhar força no final do século XX, não só através do agronegócio, não só por causa da regionalização da produção do agronegócio, não só por causa da desconcentração das atividades econômicas e da desconcentração demográfica, mas porque essas cidades médias, esses centros regionais, são nós importantes na rede urbana brasileira. Rede urbana é essa, que é bastante complexa, nós poderíamos até falar no plural, redes urbanas. Então, essas cidades desenvolvem funções, elas estão inseridas em escalas do território onde elas são importantíssimas, onde elas desempenham responsabilidades territoriais. Se a gente pensar em cidades amazônicas, nós podemos pensar nesse sentido para algumas cidades da região amazônica. O professor Saint Clair Trindade fala isso, cidade de responsabilidade territorial. Pensem bem nos serviços públicos, serviço de saúde,
serviços educacionais, ensino superior. Então, a importância que essas cidades exercem nessas regiões. A gente poderia pensar também em cidades de responsabilidade territorial no semiárido brasileiro, né? Bom, por falar em semiárido, nós sabemos que ele está na região, grande parte dele se concentra na região Nordeste. Nós temos, então, um mapa das cidades médias, bem interessante, bem didático, bem simples, para o Nordeste brasileiro. Então, a gente percebe rapidamente as cidades que passam a atrair mais centralidade na rede urbana nordestina para além das metrópoles, para além das grandes cidades. E nós encontramos aí, então, as cidades médias para a gente pensar o Nordeste de hoje, o Nordeste do século XXI. Um Nordeste vibrante, economicamente dinâmico, para além das metrópoles, para além da costa atlântica. Olhemos, então, aí para essas cidades que aparecem nesse mapa, para Mossoró, para Sobral, para Juazeiro do Norte, para Itapipoca, para Campina Grande, Patos, para Caruaru, Garanhuns e Paulo Afonso, Petrolina e Juazeiro, Jequié, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna, Barreiras. Barreiras é a cidade lá do agronegócio, lá do Mato Piba, da região que concentra uma alta produtividade de soja, né? Então, nós temos várias cidades aí médias que exercem funções importantíssimas nas redes urbanas das quais participam. Para a gente pensar hoje o Nordeste brasileiro, a urbanização no Nordeste, a rede urbana nordestina para além das capitais, para além da concentração ao longo da faixa atlântica, né? Bom, todavia, o processo de metropolização continua, ele prossegue, para e passo ao processo de desconcentração, que eu já falei, que nós já temos falado desde aulas passadas. Nesse mesmo processo de desconcentração, nós encontramos uma metrópole que outrora era fabril industrial, agora ela é cada vez mais informacional e transacional. Estamos falando de São Paulo, a metrópole onipresente, como diz Milton Santos. Onipresente por quê? Porque ela se faz presente de forma instantânea atualmente em todo o território nacional. Se antes um telefonema, uma ligação, uma carta, uma ordem, uma informação levava horas ou dias para sair de São Paulo e chegar a outra cidade, quanto mais distante, mais tempo levava esse deslocamento. Hoje em dia, essas distâncias do ponto de vista da gestão do território desapareceram com o advento da internet, dos meios de comunicação contemporâneos, essas distâncias desapareceram. Então, nós podemos falar de uma metrópole onipresente. Milton Santos assim a chama. Então, ela se manifesta, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da gestão do território, de uma maneira instantânea. Por isso, uma metrópole onipresente. É a força da metrópole informacional e transacional. Cada vez mais, então, perde força o seu aspecto fabril industrial. E ele vai cedendo lugar ao seu aspecto informacional. Os sistemas de engenharia também são igualmente importantes para pensarmos as mudanças no território e principalmente nas regiões chamadas periféricas, do ponto de vista econômico. Aí nós podemos considerar, por exemplo, o Nordeste e a sua inserção na nova divisão territorial do trabalho e na guerra fiscal dos lugares. Este mapa de um artigo do professor Edilson, publicado na revista Mercator, alude a isso. Os estabelecimentos e vínculos empregatícios formais na indústria de transformação para o Nordeste. E a informação é do ano de 2013. Então, percebam aí a quantidade de estabelecimentos na indústria de transformação e a quantidade de vínculos empregatícios formais, portanto, nessa indústria. É interessante notarmos um caso que já me chama a atenção logo de cara, Sobral. Quando eu olho para a quantidade de estabelecimentos no mapa dos círculos proporcionais na cor azul, o círculo em Sobral não é tão grande, mas quando eu olho para a quantidade de vínculos empregatícios, o círculo é grande. Sabem por quê? Porque lá em Sobral tem uma indústria, que é a Grendene, que emprega, então, mais de 10 mil trabalhadores, entre 10 mil e 14 mil, essa mão de obra é flutuante.
Então, uma indústria empregando aí a maior parte do trabalho fabril naquela cidade. Então, podem não existir tantos estabelecimentos industriais, mas um deles emprega uma enorme quantidade de trabalhadores. Não só a Grendene, nós teríamos a Poti, a fábrica de cimentos da Votorantim, também muito significativa no emprego industrial lá em Sobral. Isso vale, essa explicação vale para outros municípios, onde nós não encontramos muitos estabelecimentos, porém podemos encontrar grande concentração de vínculos empregatícios. Então esse mapa é interessante nesse sentido, que aparece aí para vocês, para além das concentrações ao longo do litoral, ao longo das capitais, das regiões metropolitanas, nós temos um Nordeste vibrante também no seu interior. Basta nós olharmos para as cidades médias, para a importância das cidades médias, do ponto de vista econômico, do ponto de vista demográfico e do ponto de vista das interações espaciais que elas estão promovendo na rede urbana nordestina. Isso se dá em um contexto de desconcentração, de reestruturação produtiva, de urbanização do território. O território, então, vem se tornando cada vez mais urbanizado, o território vem se tornando cada vez mais coeso, não só pela importância das grandes cidades, das principais metrópoles, mas pela importância das cidades médias, das funções que elas assumem, que elas desenvolvem no território. Não poderia falar somente das cidades médias, nós temos que falar também das grandes cidades, nós temos que falar do alcance das cidades globais ou das metrópoles, que estendem os seus tentáculos do ponto de vista informacional e transacional sobre todo o planeta. Então, assim nós compreendemos as tendências apontadas por Milton Santos para a urbanização brasileira no final do século passado. Essas tendências se demonstraram, muitas delas se confirmaram. Milton Santos tinha bola de cristal? Não tinha, mas o estudo do espaço é isso. O espaço é essa chave analítica que nos possibilita esse exercício intelectual de ler o futuro através da análise do presente, dos processos que estão ocorrendo no presente, no território. Então, assim, nós podemos constatar ou encontrar tendências, porque afinal estamos estudando o comportamento das variáveis, dos agentes, das ações e do resultado das suas ações no território, compreendendo então toda uma complexidade que vem da geografia física, da geografia ambiental, da geografia humana, perpassando outras áreas com as quais a geografia faz as suas fronteiras disciplinares. Então, assim, nós conseguimos apontar tendências. É isso que Milton Santos fez no final do livro, A Urbanização Brasileira. Uma outra tendência que continua muito forte, a flexibilização tropical do trabalho. Isso aqui não está presente em todos os países do mundo, não. Embora comece a se manifestar nos países ditos de capitalismo avançado. Mas isso aqui está mais presente no hemisfério sul, vamos concordar com isso. A flexibilização tropical do trabalho. A gente está sendo determinista ambiental ao falar isso? Não. Estamos falando de países periféricos do ponto de vista econômico, cujas sociedades tiveram que dar conta da sua reprodução social das maneiras mais impensadas para um cidadão, por exemplo, que viveu durante todo o gozo do welfare state, dos anos dourados, do desenvolvimento capitalista ou do bem-estar social. Se a gente pensar, então, o mundo fora dessas áreas mais privilegiadas do ponto de vista econômico, a gente compreende logo de cara que o cidadão tem que, entre aspas, se virar nos 30 para sobreviver. E isso Milton Santos chamou de flexibilização tropical do trabalho. Isso tem muito a ver com a precariedade do trabalho, com a exploração então, da mão de obra urbana, tem muito a ver com as condições de sobrevivência muito próximas dos limites da dignidade humana. Afinal, ter que vender produtos na rua, nos semáforos, no meio dos carros, de uma maneira ali totalmente desprotegida do ponto de vista social, sindical, de regulamentações, normas e leis, não é o trabalho mais desejável para um cidadão.
não é o trabalho que a pessoa mais deseja. Muitas vezes é a última possibilidade que lhe resta. E disso, então, outras formas surgem, outras formas se desdobram. Milton Santos dá esse título interessante, a flexibilização tropical do trabalho. É interessante como que as políticas trabalhistas usam esse tipo de exemplo para precarizar ainda mais, para flexibilizar ainda mais o trabalho, né? Então, diante disso, nós temos a nossa missão, a nossa tarefa, nosso dever como geógrafos, como professores, de compreender essas transformações, a importância delas para a gente pensar o país, para a gente pensar o espaço, para a gente pensar o território, né? Para usar um conceito aí mais apropriado neste momento. Né? E o papel do geógrafo nesse sentido. O papel dos políticos nesse sentido. Primordial também, fundamental. Né? Bom, então, assim concluímos o livro do Milton Santos e passemos para a segunda parte dessa aula. E aqui eu já adentro, então, o texto de Esther Limonade, Novidades na Urbanização Brasileira, que está presente no livro Tendências da Urbanização Brasileira. Então, Esther Limonade fala de uma acumulação flexível, de um processo de reestruturação urbana que se faz presente, que se manifesta na produção do espaço. Nesse contexto, nesse período em que o capitalismo passou por crises, ele precisou se reestruturar para sobreviver. Assim diz Henri Lefebvre, Sobrevivência do Capitalismo. A acumulação flexível significa isso, é o ajuste espacial ali acontecendo para proporcionar uma sobrevida ao modo capitalista de produção. Deixando para trás, então, aquela acumulação fordista, aquela acumulação baseada em produção em massa para consumo em massa. Agora nós temos uma produção just in time, mais apropriada aos novos tempos, ao consumo no novo tempo. Uma acumulação condizente com a flexibilidade, com a fluidez do mundo do trabalho, das relações sociais. Portanto, nós temos que compreender o significado da reestruturação produtiva e como que ela culmina na rede urbana, como que ela culmina nas cidades, como que ela culmina no território, de um modo geral, a partir da predominância de um capital financeiro, que é fluido. Bom, já perceberam que eu estou usando o exemplo da habitação. A habitação, ela é muito interessante para a gente fazer esse exame, fazer essa análise, porque passa pela atuação do Estado, mesmo em fases neoliberais. Mesmo em fases neoliberais. E aqui nós temos aí uma fase neoliberal, 95 a 2003, era FHC. Vejam aí as contratações do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é recolhido de cada trabalhador. Então, nós temos os programas, ou subprogramas, ou as modalidades que existiram na era FHC. Não houve um programa com um nome, com um título que ficou muito conhecido, como o BNH, como Minha Casa Minha Vida, ou como o que se pretende para o Casa Verde Amarela atualmente. O que aconteceu no período de governo, dos dois governos de Fernando Henrique Cardoso, foram várias possibilidades, vários programas ou modalidades, O mais conhecido deles, o PAR, o Programa de Arrendamento Residencial, E daí, então, nós tivemos o Promoradia, o apoio à produção, as cartas de crédito, a associativa e as individuais para aquisição de imóvel usado, material de construção e etc. E aí nós temos valores contratados e os números. E como vocês podem bem perceber, os números aí que estão expressos em 1000, eles não são tão significativos como foram do Banco Nacional da Habitação ou muito mais como foram dos programas Minha Casa Minha Vida, que a gente vai ver logo mais. Então vejamos aí em números de unidades, o total, nós temos 1.676.000 unidades, então, que foram contratadas nesse período. Nós havíamos falado de 4,8 milhões para o BNH, e vamos falar de muito mais para o Minha Casa Minha Vida. É importante considerar o período do BNH, foram quase 20 anos, que nós vimos no gráfico anterior. Mas é importante considerar o período do Minha Casa Minha Vida, que foi um período de 10 anos, ou menos de 10 anos. E
o número de unidades entregues à população não foi muito maior do que esse, que vocês podem visualizar aqui nessa coluna números em 1000. Né? Bom, vamos avançar então, ainda analisando o território, a onda ou as rodadas de reestruturação que ocorreram no território. Né? Nós tivemos então uma promoção imobiliária importante, né? Uma relocalização espacial da indústria nas metrópoles, nas cidades médias ou nas chamadas ilhas de prosperidade. Né? A Esther Limonade, então, vai identificando essas regiões, vai identificando essas áreas e vai falando, então, da promoção imobiliária, do peso dos programas habitacionais, do peso do programa habitacional da época, que foi o Minha Casa Minha Vida, e vai destacando também os negócios imobiliários que ocorreram por fora, para além do programa Minha Casa Minha Vida, né? Porque nós temos que compreender a promoção imobiliária olhando para o setor como um todo. Quando falamos de Minha Casa Minha Vida, estamos falando de habitação, né? Faixas de renda, faixa 1, faixa 1,5, faixa 2, faixa 3. Bom, para além disso, existe a promoção imobiliária, né? Para as faixas mais enriquecidas, né? Cujo crédito não vem do Minha Casa Minha Vida, mas vem de outras fontes de financiamento, ou bancários, ou consórcios, ou fundos de investimento imobiliário. Então, promoção imobiliária tem esse sentido geral. Né? E a Esther Limonade identifica as ilhas de prosperidade. E ela faz apontamentos, né? Não só da promoção imobiliária, mas também da indústria. Né? E ela identifica, então, Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, cidades médias do interior de Goiás, de Minas Gerais, do Paraná, do Rio de Janeiro, regiões metropolitanas de Salvador, Recife, Fortaleza. O que ela demonstra aqui? São, então, novos espaços em que essas ilhas de prosperidade se fizeram presentes, se manifestaram a partir da promoção imobiliária e a partir da indústria. Né? Fora daquele eixo, um pouco fora daquele eixo tradicional, Rio-São Paulo. Né? É interessante a gente notar isso, então. Né? Bom, por falar em atuação do programa Minha Casa Minha Vida, aí está a tabela que qualquer um pode pegar lá no CISAB, no Sistema da Habitação, que está hospedado no site do Ministério do Desenvolvimento Regional. Né? Eu serei bastante breve ao fazer essa análise dessa tabela, então percebam aí as várias modalidades que existiram, porque o Minha Casa Minha Vida já foi extinto. Né? Então, as várias modalidades que existiram dentro do Minha Casa Minha Vida. Podem ver também as faixas de renda, faixa 1, e-mail, faixa 2, faixa 3, os valores contratados, liberados, as unidades habitacionais contratadas, e as unidades entregues, que é a que mais me interessa aqui neste momento. Total, 5.115.000 unidades entregues. É interessante notar que isso tudo se deu aí mais ou menos, aproximadamente 11 anos, né? 11 anos de existência aí do Minha Casa Minha Vida. Então, 5 milhões. Se para a BNH, que durou quase 20 anos, falamos de 4,8 milhões, nós temos que entender, olha só, o Minha Casa Minha Vida durou a metade do tempo, né, entregou mais de 5 milhões de unidades. Claro que houve considerável avanço tecnológico na indústria da construção civil nesse período. Isso é um fato. Né? Mas é interessante notar a importância de um programa habitacional para prover, para intermediar crédito para aquele que não tem condições de adquirir a sua casa própria pelos seus próprios meios, para aquele que não tem condições de acessar um financiamento bancário. Né? Sem essas condições, sem as condições que um programa habitacional nacional pode proporcionar. Né? Então, aqui nós temos um mapa, não é muito simples, mas é muito didático, da concentração, da distribuição do valor das contratações do Minha Casa Minha Vida entre 2019 e entre 2009 e 2018, né, para as grandes regiões e para os estados. Bom, chama-nos a atenção logo de cara a região sudeste, né, com 41,8% das contratações. São Paulo, logo de cara, é o estado com o maior volume de contratações, correspondendo a 23,7% das contratações efetuadas no território. Né? A região Nordeste vem logo depois, com 22,3%, essa na cor rosa. Né? Bom, depois nós temos a região Sul, com 19,7%, a região Centro-Oeste, com 11,7%, e, por fim, a região Norte, com 4,5% das contratações
do programa. Como vocês podem ver no gráfico aqui à direita, as contratações se concentraram na faixa 2. Maior volume de contratações, sobretudo de 2015 em diante, a faixa 2 concentra maior volume de contratações. A faixa 1, vale lembrar, é a habitação para os mais pobres, é a chamada habitação de interesse social, para aqueles que não têm a menor condição de adquirir uma residência por meios próprios ou por meio de um financiamento imobiliário bancário. É aquela família que paga uma parcela bem ínfima, mas é aquela família cuja residência é sorteada. Ela não escolhe onde ela vai morar. O endereço é sorteado, né? Então ela aceita, ou não, ou recusa. A maioria aceita, evidentemente. Geralmente, não sempre, mas geralmente em locais periféricos, em áreas periféricas, do ponto de vista socioespacial. Se isso ocorre em regiões metropolitanas, essas habitações podem estar em outros municípios, diferente daquele onde a pessoa mora. A pessoa pode morar em Fortaleza, mas pode ter um endereço, um imóvel alugado em Fortaleza, mas o imóvel para ela sorteado está em Calcaia, né? Bom, então esse mapa é interessante nesse sentido, para a gente compreender o Minha Casa Minha Vida do ponto de vista nacional, né? E vamos continuar, né? A gente tem que olhar também para os novos processos da reestruturação urbana e das cidades, ou socioespacial. Nós também podemos olhar para a agricultura, para a comoditização da agricultura. Vocês bem sabem a importância que o agronegócio tem na balança comercial do Brasil. Que o agronegócio, que as exportações têm na garantia dos superávites primários da balança comercial de exportação. Quando a gente fala disso, a gente está falando daquilo que garante o superávit das exportações. Então, perceba o interesse do Estado brasileiro, independente se é um governo de esquerda ou de direita. O interesse da economia nacional, garantir superávites primários, garantir superávites na balança comercial. Por que a gente ouve falar tanto de superávites primários? Porque vem do setor primário na economia, porque vem da exportação de produtos agrícolas ou minerais. Como são poucos produtos, a gente pode falar de uma comoditização, mercadoria. Mercadorias que são plantadas para serem vendidas lá fora, a fim de garantir os superávites primários na nossa balança comercial de exportação. Aí entra a expansão da fronteira agrícola, que nós vimos na aula passada. A fronteira econômica do capital no território nacional. Nós falamos bastante disso. A importância regional aí fica bem compreendida. Ela tem uma importância financeira para o Estado e para o mercado, principalmente para aqueles que gozam, que usufruem das benesses que vêm dessa fonte de acumulação. E aí, então, se destacam, do ponto de vista regional, as RPAs, as regiões produtivas do agronegócio, ou as cidades do agronegócio, no centro-oeste, nordeste e norte do país. Bom, adiantando esses aspectos, essas tendências colocadas pela Esther Limonadi, nós temos que compreender, então, no avançar destes processos no território, as privatizações, a desconcentração e a dispersão espacial da produção, a importância das atividades produtivas em escala nacional e elas se manifestando em regiões, demonstrando uma desconcentração produtiva. E aí, um economista que eu gosto bastante, Carlos Antônio Brandão, trabalha com a ideia de rodadas de privatizações no território, numa economia neoliberal. Carlos Antônio Brandão trabalha com esse entendimento. Por isso que nós vimos mudanças políticas para assegurarem mais rodadas de privatizações no território. Por isso que os agentes econômicos, as corporações que controlam o território, é interessante que determinados governos assumam o comando do país
para garantir uma maior intensidade e uma maior velocidade dessas chamadas rodadas de privatizações no território, porque isso vem atender aos seus interesses, né? Ah, então, desse modo, se intensifica a urbanização concentrada no território. Por outro lado, nós vemos também uma urbanização extensiva, né, no território. O que nós queremos compreender com isso? Quando nós olhamos para as grandes metrópoles, para as grandes cidades, é fácil entender a urbanização concentrada. Agora, quando a gente olha para a urbanização no centro-oeste, para a urbanização na região norte, para a urbanização agora nesse nordeste mais contemporâneo, mais dinâmico, longe, afastado do litoral, nós temos uma urbanização extensiva, esparramada, dispersa no território, que pode seguir as bacias hidrográficas, que pode seguir as regiões produtivas do agronegócio. É uma urbanização que não se dá de forma concentrada. Há um pesquisador, o Roberto Luiz de Mello Montemor, lá da UFMG, de Belo Horizonte, que trabalha com essa ideia, urbanização extensiva, porque já não faz mais sentido ficarmos falando em cidades, ou em tipologias de cidades, quando, na verdade, a urbanização se manifesta de uma forma esparramada, em parte do nosso território. Daí esse termo, para a gente pensar, por exemplo, a urbanização no norte do país. E nós encontramos lá urbanidades e ruralidades mutuamente sobrepostas, o urbano e o rural, não em convivência harmônica, mas encontramos sim urbanidades e ruralidades sobrepostas. E assim a urbanização vai se difundindo, a sua essência e o seu conteúdo vão se difundindo no território. A cidade assume cada vez uma forma dispersa, esparramada ao longo dos eixos rodoviários. Os loteamentos fechados, por exemplo, os condomínios fechados ao longo dos eixos de circulação, ao longo das rodovias, representam essas formas da cidade dispersa. Então, a sua forma e a sua estrutura vai ficando dispersa ao longo do território, nessa incessante incorporação de novos espaços, a dinâmica da urbanização, a dinâmica da acumulação capitalista, e assim levando a sociedade a viver dessa forma, a viver nessas formas ou sob essas formas da cidade dispersa, de uma urbanização difusa, que se faz cada vez mais presente no campo, nos valores, nos gostos, nos estilos. Então, a urbanização como conteúdo, como essência, se difunde, tal qual as ondas de rádio. E a urbanização como forma, que é a cidade, ela se dispersa no território ao longo dos eixos de circulação. Sejam eles fabris, sejam eles habitacionais, de habitação dos mais ricos ou dos mais pobres. Nós encontramos aí, por exemplo, ao longo das rodovias, a presença da habitação e a presença dos eixos industriais fabris. Bom, agora passemos para um capítulo seguinte, que é o de Maria Encarnação Beltrão Espósito, e vou trazer algumas contribuições, algumas colaborações que a Maria Encarnação Espósito apresenta nesse interessante capítulo, que é o capítulo chamado Olhando de Vários Pontos de Vista o Processo de Urbanização e a Rede Urbana. Então, vamos olhar de vários pontos de vista a urbanização do século XXI, no alvorecer do século XXI. Vamos olhar a urbanização brasileira, e eu selecionei alguns pontos de vista, porque a Maria Encarnação Espósito, ela nos apresenta aqui outros pontos de vista. A complexidade, a densidade da análise que ela faz é de uma beleza invejável, no bom sentido. Então, é um capítulo que eu acho muito interessante, eu penso que é muito interessante e que nos coloca em tela com esses olhares. Então, vamos pegar carona nesses olhares de Maria Encarnação Espósito, com a ajuda dela, com a ajuda dos autores que ela usa, dos recursos, dos mapas que ela usa, vamos olhar a rede urbana brasileira no século XXI. Nós temos, então, as cidades, tamanho populacional e densidade demográfica. Vamos começar pelo mais fácil, como nós já estamos fazendo ao longo das aulas, ao longo da disciplina. Então, nós temos aqui os aglomerados urbanos, círculos proporcionais, cores indicam densidade,
Círculos proporcionais indicam o tamanho, concentração, demográfico. É fácil fazer essa leitura. Então vamos lá, os aglomerados urbanos. Estado do Amazonas, já chama atenção para isso. Muito interessante o processo que ocorre ali. A presença de aglomerados urbanos é pequena, muito pequena. Manaus, o grande aglomerado urbano ali é Manaus. E depois nós temos outros pequenos. Então a presença de aglomerados urbanos é proporcionalmente pequena, mas a densidade demográfica neles é elevada. E é mais elevada do que, por exemplo, nos 3 estados da região sul. As cores dos círculos proporcionais que estão lá no estado do Amazonas representam a alta densidade. Por quê? Por quê? Porque temos floresta e temos rios, colocando verdadeiras barreiras, verdadeiros limites a uma urbanização mais dispersa, as formas mais dispersas. Porque as cidades são constrangidas pela floresta, a menos que se faça desmatamento. Porque as cidades são constrangidas pelas águas dos rios, a menos que se construam em áreas alagadiças, em área onde as várzeas dos rios transbordam no período da cheia. Isso não é uma boa ideia. Então, nesse sentido, as cidades são densas. E a gente poderia pensar, nossa, numa região gigantesca do país, as cidades são densas justamente por causa desses constrangimentos, dessas condicionantes do meio, colocadas pelo meio. E nós temos, então, em contrapartida, 2 grandes aglomerados urbanos na região norte, se a gente olhar para Belém e se a gente olhar para Manaus. É interessante isso. Bom, em contrapartida, olhando para os estados da região sul, todos eles têm elevada presença de aglomerados urbanos, porém sem grandes densidades demográficas. É nítido olhar lá para a região sul e a gente não vai encontrar muitos círculos proporcionais na cor preta. Há uma variação de tom cinza e cinza claro. Quando a gente olha fora das capitais e fora do norte do Paraná, a gente encontra círculos proporcionais na cor cinza, indicando que a densidade demográfica é mais baixa, ou seja, são cidades mais dispersas, são aglomerados urbanos mais dispersos no território. A densidade demográfica, portanto, é menor. Quando olhamos para a região centro-oeste, há uma baixa densidade e um baixo número de aglomerados urbanos. E para a região nordeste, muitos aglomerados urbanos e prevalência de densidades proporcionalmente elevadas. Ou seja, nós temos contemporaneamente na região nordeste muitos aglomerados urbanos e densidades proporcionalmente também elevadas. As cores pretas indicam isso. Ocorre uma maior densidade nesses aglomerados urbanos da região nordeste. Então isso isso é produto das modificações mais recentes, das transformações mais recentes na rede urbana nordestina. Bom, continuando. A área de influência das metrópoles, 2007. Esse é interessante. Esse é interessante porque ele faz cair por terra, por exemplo, a teoria das localidades centrais do Walter Kristaller. Walter Kristaller, ao analisar as cidades no sul da Alemanha, ao analisar as localidades centrais lá no sul da Alemanha na década de 30, ele analisou-as como se estivesse numa planície isotrópica. De uma forma, como que se as distribuições, como que se as condições estivessem acessíveis para as cidades. Mas quando a gente olha para a manifestação real de uma rede urbana, a gente não encontra uma planície isotrópica. Pelo contrário, encontramos condicionamentos, encontramos constrangimentos de várias ordens, de vários tipos, sejam eles físicos, topográficos, topológicos, geográficos, geomorfológicos, geológicos, sociais, econômicos, culturais. Então, olhemos para esse mapa da área de influência das metrópoles. Não há correspondência direta entre o tamanho delas e o número de cidades que polarizam e a extensão da área que comandam. Isso já faria com que caísse por terra a teoria das localidades centrais, porque não há uma correspondência direta entre o tamanho delas e o número de cidades que elas polarizam. Por exemplo,
São Paulo, definida como a grande metrópole nacional, mantém grau elevado de influência sobre um território pouco extenso, mas densamente urbanizado. Ora, o que nós faríamos então com a teoria das localidades centrais nesse caso? Né? Porque São Paulo mantém um grau elevado de influência sobre um território pouco extenso. Quando a gente olha nessas ondas que partem da coloração mais preta, ali tomando o exemplo de São Paulo, vão ficando claras, rarefeitas, branquinhas, até se dissipar ali, chegando então ao sul de Minas, se aproximando do Rio de Janeiro, norte do Paraná e centro-oeste do país. No entanto, cessa por aí, porque nós temos as áreas de influência das outras metrópoles. As duas metrópoles nacionais, Rio de Janeiro e Brasília, têm diversidade de papéis? Sim, tem. Tem grande complexidade de funções? Sim, tem. Mas comandam uma extensão territorial pequena, menor do que Belém e Manaus. Por quê? Porque há na região norte do país uma carência de outras metrópoles. Então, Belém e Manaus comandam um território muito vasto, muito amplo, muito grande, muito extenso. Bem maior do que aqueles comandados por Brasília, que é a nossa capital, ou por Rio de Janeiro, que já foi a nossa capital. Então é interessante olhar para como as ausências também condicionam as influências. Né? Bom, sigamos aqui para um outro mapa, áreas de atração das principais metrópoles. Olhem para as cores para compreender esse mapa, olhem para os pontinhos pretos e olhem para as legendas. Cada metrópole tem uma área de atração, né? E existem capitais de estado que não estão aí colocadas. Vocês não estão vendo Florianópolis, vocês não estão vendo. Agora deu um branco aqui no professor. Vocês não estão vendo Vitória, vocês não estão vendo Cuiabá, vocês não estão vendo aí Campo Grande, não estão vendo as capitais, não estão vendo Rio Branco, nem Porto Velho, nem Macapá, nem São Luís, nem Rio Grande do Norte e nem João Pessoa. E me fugiram, enfim, não estão vendo algumas capitais de estados, nem Palmas, e vou finalizar por aqui. Mas percebam, porque o mapa alude às áreas de atração das principais metrópoles, das principais. Vou parar de falar no que não está aparecendo, para falar no que está aparecendo. A área de atração das principais metrópoles significa que aquelas áreas com as quais essas metrópoles desenvolvem atividades econômicas. E o fato mais visível é a atração de São Paulo, nessa cor aí que é tipo um vermelho, marrom, algo assim, confuso ler essa cor, mas que está ali presente no estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, e chega lá até o norte do país, chega até no Acre, até no sul do Amazonas. Então percebam que a dimensão da atração de São Paulo, ela engloba grande parte do centro-oeste da Amazônia, nenhuma outra consegue rivalizar. Por quê? São Paulo é a verdadeira capital econômica do país. Então não há barreiras fisiográficas, não há teoria das localidades centrais, naquele formato de colmeia para dar conta de explicar isso. As outras cidades também, por exemplo, nós poderíamos, as outras metrópoles, nós poderíamos falar do alcance da metrópole do Rio de Janeiro, que é reduzido, olha só, é bastante limitado apenas ao próprio estado do Rio de Janeiro, uma pequena porção ali de Minas Gerais, na fronteira com o estado do Rio, Espírito Santo e sul da Bahia. Rio de Janeiro, que já foi a capital desse país. Quando nós olhamos, para Minas Gerais, para Belo Horizonte, a atração de BH se dá ali apenas dentro do estado de Minas Gerais. Outro fato interessante, olha só, quando a gente olha para Brasília, a atração de Brasília, ela salta grande parte do estado de Goiás. Ela salta e ela reaparece lá no estado de Mato Grosso, reaparece em Rondônia, reaparece
no sul do Amazonas, reaparece no Acre. É interessante, então, nós compreendemos aqui como que a contiguidade física ela não explica isso, porque aqui são relações econômicas entre os agentes, são decisões tomadas por agentes econômicos. Né? Olhemos para Fortaleza, né? Que tem 700 tem relação aí com 705 municípios, né? E a sua atração, né? Vai para Rio Grande do Norte, vai para o Piauí e vai para o Maranhão. Então, olhem só a importância de Fortaleza. Olhem só a importância de Fortaleza no nordeste do país. Né? Interessantíssimo esse mapa da atração das principais metrópoles. Né? E aqui nós temos a Regic 2018. E eu vou fazer um rápido resumo da Regic. Nós temos aí 15 principais centros urbanos. Quando nós pensamos em grandes cidades que têm significativa influência regional, estamos falando de 15 centros urbanos. A principal delas é São Paulo. É a chamada grande metrópole nacional. Depois, nós temos as metrópoles nacionais e as metrópoles, que são 15 ao todo, e ocupam a segunda e a terceira colocações hierárquicas, né, respectivamente. Então, quando falamos de metrópoles nesse país, estamos falando de 15. Né? E depois vem as capitais regionais, que são do tipo A, B e C. E aí nós poderemos encontrar as cidades médias. Nós podemos encontrar as cidades médias, as capitais regionais, A, B e C. E depois, na hierarquia urbana brasileira, vem os centros subregionais e os centros de zona, que somam juntos 750 municípios. Por fim, no grau mais baixo, no nível mais inferior da hierarquia urbana brasileira, vem os centros locais, que são 4.037 centros urbanos. Ou seja, vejam como que numericamente, apesar do Brasil ter 5.507 municípios, o número de municípios importantes, hierarquicamente falando, não é um número assim tão assombroso. Né? Então, quando a gente pensa o Brasil do ponto de vista da sua rede urbana e das regiões de influência das cidades, estamos falando de grande metrópole nacional, de metrópoles, de capitais regionais A, B e C, de centros subregionais, de centros de zona A e B, e depois de centros locais que sequer aparecem nesse mapa. Os centros locais não estão no mapa, não são necessários para a gente compreender a hierarquia urbana brasileira, porque é o último ponto, é o final da linha da rede urbana brasileira. Então, não aparecem aqui. Então, é interessante a gente compreender a Regic sob esse ponto de vista. Bom, vamos continuar. Agora, vamos fazer uma análise das variáveis que afetam o território brasileiro, que afetam as micro-regiões, que afetam os municípios, que tem a ver com as condições de vida, de habitabilidade, de mobilidade, de acesso à cultura, de política urbana, de existência ou não de plano diretor em municípios pequenos. Vamos fazer uma análise pegando carona no artigo publicado pelo Casal Terry, pela falecida Nelly Aparecida de Melo Terry e pelo Hervé Terry, que publicaram, então, o artigo que eu recomendei a vocês. Aqui eu selecionei alguns mapas da publicação deste casal, e achei interessante trazer alguns aqui para a gente analisar. Tempo e mobilidade. Tempo de deslocamento nas micro-regiões do território nacional. Façamos uma análise desse mapa. Vejam aí que nas grandes áreas urbanas tem concentração de viagens. Círculos proporcionais maiores indicam isso. Mais pessoas em mobilidade. Aqui são viagens cotidianas, viagens diárias, deslocamentos diários, os chamados movimentos pendulares. Então, por micro-regiões. Então, quanto maior a cidade, quanto maior a micro-região, maior a quantidade de viagens. Porém, a velocidade, a duração é maior, o que indica que a velocidade pode ser menor, o que indica que as distâncias a serem percorridas podem ser maiores. Portanto, onde os círculos proporcionais são vermelhos, gasta-se mais de 30 minutos, em média, nessas viagens. Em contrapartida, nas pequenas cidades, gastam-se menos de 5 minutos em deslocamentos cotidianos. Então, vejamos a quantidade de viagens pelo território e a demora dessas viagens, a demora desses deslocamentos diários. É isso que o mapa mostra. Cartografia temática é isso.
Nós conseguimos fazer a leitura aí de 2 ou mais variáveis no mesmo mapa. Todavia, importante destacar, as condições de mobilidade, elas nunca são homogêneas. A gente nunca pode generalizar para um município, entendendo que todos os moradores gastam mais de 30 minutos em seu deslocamento. Então, a gente nunca pode generalizar essa informação para a escala municipal. Se a gente der um zoom, a gente vai compreender todas as diferenças, as desigualdades que existem na escala do município, na escala da cidade, ou na escala intraurbana de análise, melhor dizendo. Bom, aqui temos uma outra variável muito interessante, que são as condições de habitabilidade. Também é uma variável que está aqui de forma bastante generalizada, mas nos possibilita fazer a seguinte leitura. Existe uma maior concentração de municípios com condições adequadas, que incluem domicílios particulares permanentes ligados à rede geral de abastecimento de água, rede de esgoto, a coleta de lixo, por serviços de limpeza. Então, aqui nós encontramos as condições adequadas, e vejamos aí onde elas se manifestam no território. São aqueles municípios que têm a cor verde. É nítida a adequação dos municípios paulistas, fluminenses, capixabas, em grande parte de Minas Gerais, em parte dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Veja só, olha só, que interessante aqui, que nem todo o Rio Grande do Sul se encontra nessa condição adequada, nem todo o Paraná. O Paraná eu nem citei nesse primeiro ponto, porque a maior parte dele se encontra semi-adequado. O norte de Minas Gerais semi-adequado. E continuamos aqui na análise. Para além desses estados, nas demais unidades da federação, predominam as condições semi-adequadas. Centro-Oeste e Nordeste. E inadequadas. É o caso dos municípios da região norte, na cor vermelha. Muitos municípios ali, no estado do Amazonas, no estado do Acre, se encontram em condições inadequadas da habitação. Então, é interessante fazer essa leitura para a gente compreender, por exemplo, a importância de políticas urbanas nesse país. E, neste momento, estamos passando por um governo que extinguiu o Ministério das Cidades. Para vocês terem um exemplo de como que governos diferentes lidam com problemas que dizem respeito a todo o país. Evidentemente, as condições de gerência ou de gestão das políticas urbanas são desiguais no território. E aí entra o governo federal. Aí entra o governo federal para buscar não igualizar, mas pelo menos reduzir essas diferenças, contribuir, colaborar com as políticas urbanas que são da alçada dos municípios. Sim, são políticas municipais? São. As decisões mais importantes são tomadas nos municípios? São os municípios que aplicam os recursos e desenvolvem ou realizam aqueles trabalhos que vai chegar mais próximo da população, que vai entregar à população o serviço? Sim, mas quando a gente olha para esse mapa, a gente vê as desigualdades abissais que existem no país, nesse tema, condições de habitabilidade. Continuando, cultura, equipamentos culturais. Afinal, nós também precisamos disso para viver e viver com dignidade. Então, nós temos aí a concentração de equipamentos culturais, entendendo por equipamentos culturais museus, teatros, salas de espetáculos, arquivos públicos, centros de documentação, cinema e até shoppings. E eles estão concentrados nas principais áreas urbanas, nas principais capitais, nas principais metrópoles, nas áreas de maior concentração demográfica. São equipamentos que contribuem para democratizar a cultura e integrar a população. Em um país que a distribuição desses equipamentos é bastante desigual, porque reflete as desigualdades econômicas. Então, vejam aí os equipamentos culturais por 100 quilômetros quadrados, enquanto um paulista, por exemplo, tem ali entre 5,89 ou 111,11 equipamentos culturais por 100 quilômetros quadrados. Em outras áreas, há um vazio, há uma carência de equipamentos culturais para atender uma região.
estamos falando, afinal, de 100 quilômetros quadrados, né? Não é pouca coisa, né? Então, isso também reflete, né? O acesso à cultura, o acesso aos equipamentos culturais também, também reflete as desigualdades socioespaciais e socioeconômicas do Brasil. E para finalizar aqui essa sessão de mapas, nós temos os municípios com menos de 20 mil habitantes, que por força de lei não precisam ter planos diretores. A Constituição Federal desobriga municípios com menos de 20 mil habitantes a terem plano diretor. Porém, eles podem ter, eles podem elaborar, eles podem desenvolver os seus planos diretores. Então, nós temos aí um mapeamento da distribuição territorial dos municípios com ou sem plano diretor, dos municípios com menos de 20 mil habitantes. E vejamos uma concentração de municípios com menos de 20 mil habitantes com plano diretor na região sul. Nós olhamos ali para uma parte do Paraná, para uma parte de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também em regiões do estado de São Paulo, de Minas Gerais, Rio de Janeiro. Nós encontramos esses municípios pequenos que, no entanto, possuem sim plano diretor. Quanto aos demais, estão bastante dispersos pelo território brasileiro. Eu não consigo nem identificar onde existe concentração, fora dessas áreas que eu já falei, de municípios que têm plano diretor. Em contrapartida, eu encontro concentração de municípios sem plano diretor, de municípios com menos de 20 mil habitantes sem plano diretor. E onde estão os pontinhos, os círculos proporcionais na cor vermelha. E daí eles estão concentrados, como vocês podem perceber nitidamente nesse mapa. Plano diretor significa necessariamente que as condições de acesso à cultura, de acesso à habitação adequada, à rede de esgoto, serviços públicos serão garantidas, serão satisfatórias? Não, ele não garante isso automaticamente. Mas é uma variável que, em tese, deve estar ligada à capacidade institucional dos municípios. E por mais que exista uma indústria dos planos diretores, é uma variável importante para a gente analisar a capacidade institucional dos municípios brasileiros. Então, o exemplo vem dos municípios que não têm obrigatoriedade de ter plano diretores. 20 mil municípios com menos de 20 mil habitantes não são obrigados a terem, mas não são proibidos de terem planos diretores. Por fim, vamos às considerações finais desta aula. E eu trago aqui para as considerações finais, para as minhas considerações finais, que na verdade não são minhas, são as considerações finais da Maria Encarnação Espósito e do casal Terry, da Nelly Terry e do Hervé Terry. Então, primeiramente, eu vou trazer um conjunto de considerações finais da Espósito. E ela diz o seguinte: as articulações que conformam a rede urbana se estabelecem cada vez mais em função de interesses e ordens externas a ela. Interesses e ordens externas que vêm de fora da rede urbana, que vêm de fora do país. A integração entre as suas cidades, bem como a integração entre as suas cidades, costurando a divisão interurbana do trabalho, tornou-se menos duradoura em sua geometria. O que isso significa? Que aqueles processos que no passado costuravam a divisão interurbana do trabalho entre essas cidades, e desse modo integrava essas cidades, essa integração se tornou menos duradoura, se tornou mais variável, mais fluida. Desse modo, nós podemos falar de um sistema de cidades e não apenas mais em rede urbana. Olhem só a complexidade disso, porque um sistema de cidades é fluido, um sistema de cidades ele pode ser informacional, ele pode se dar no espaço, no cyberespaço, ele pode se dar naquele comércio que se dá entre os países, de cidade para cidade, sem passar por toda a hierarquia urbana. Então, cada vez mais as articulações que conformam a rede urbana se estabelecem em função de interesses e ordens externas a elas, nos possibilitando falar de um sistema de cidades e não apenas de uma rede urbana. Por que isso ocorre?
né? Por causa da força do capitalismo internacional. Esta geometria é uma geometria variável. Ela é marcada por elos mais fortes entre seus nós. Né? E olha só que interessante, mesmo que muitos sejam mais passíveis de serem rompidos, que se expressa como paradoxo. Porque se esses elos são os mais fortes, eles deveriam ser mais dificilmente rompidos. No entanto, eles podem ser rompidos. Né? Tanto quanto mais longos são seus fluxos, já que com a globalização se amplia a escala geográfica do fazer econômico, social, cultural e político. A globalização coloca a China dentro do Brasil, a China dentro da África do Sul, a globalização coloca a Alemanha dentro do Brasil, né? Coloca a Alemanha dentro da África do Sul e por aí vai, ou estende relações entre esses países que estão distantes entre si. Né? E também desfaz essas relações. Esse é o paradoxo. Essa é a geometria variável. Né? Então, assim, desse modo, também o grau e a natureza da importância das cidades médias e pequenas, como também das metrópoles, se torna, portanto, fundamental para modificar os modos como nós olhamos para a urbanização. Altera-se dessa maneira o grau e a natureza da importância dessas cidades, das médias, das pequenas e das metrópoles, e sendo isso fundamental para a gente analisar a urbanização no país. A gente não pode olhar a urbanização só a partir de São Paulo, só a partir do Rio de Janeiro, só a partir de Salvador ou só a partir de Belo Horizonte. Nós temos que olhar olhar do outro lado, olhar a partir também das cidades médias, olhar desde as cidades médias, olhar desde as cidades pequenas e não somente desde as metrópoles. É interessante a gente desenvolver esses novos olhares. E assim, desse ponto de vista, as vinculações regionais se ampliaram, tanto em função do consumo como do crédito, que viabiliza o consumo, visto que são as empresas maiores, as detentoras destes meios fundamentais ao consumo no mundo contemporâneo. Deste modo, compreende-se que os sistemas de cidades constituem uma espécie de geometria variável. Já falei dessa geometria variável no começo das considerações finais. Ou seja, ele vem do mundo do consumo. Ele vem das transformações que o consumo tem ocasionado no Brasil contemporâneo, na urbanização contemporânea, o acesso ao consumo, o crédito, o financiamento, a compra desenfreada de produtos que muitas vezes não precisamos, a localização de lojas que pertencem a grandes redes, ou que pertencem a franquias, ou as unidades que pertencem às franquias, elas passam a se fazer presentes em cidades pequenas, em cidades médias, e assim, então, por causa desse acesso ao consumo viabilizado pelo crédito, a geometria desses sistemas de cidades vai se tornando variável. A geometria, vocês já viram filmes cujas naves em pleno voo mudam de tamanho, para passar por locais mais apertados ou para, sei lá, para viajar na velocidade da luz. A geometria variável é isso. O tamanho, a forma muda e muda em movimento. Essa ideia é interessante. Assim ocorre com as cidades, nesse sistema de cidades, que participam desses fluxos que ocorrem na economia global. Bom, agora eu trago um conjunto de considerações a partir do artigo da Nelly Terry e do Hervé Terry. Tem a ver, então, com os mapas que nós analisamos agora. Apesar das profundas mudanças nos cenários urbanos, da crescente urbanização da sociedade brasileira e da aceleração do processo de metropolização, não é uma constante no país a prática do planejamento urbano como uma cultura de antecipação de ações que fundamentam o desenvolvimento e a qualidade de vida nas cidades. Não há essa cultura de nos anteciparmos aos problemas que virão, nem no urbano e nem no rural. Vejamos o que aconteceu agora em Capitólio, lá em Minas Gerais. Se houvesse planejamento, se houvesse gestão adequada, se houvesse o controle, se houvesse monitoramento, a tragédia poderia ter sido evitada. No entanto, faltou tudo isso. O mesmo nós podemos dizer das enchentes, dos deslizamentos nas encostas, das moradias em locais inadequados em várias cidades brasileiras, em vários municípios, em várias metrópoles, que todo ano ocorre. Então, nos falta essa cultura de antecipação, porque o planejamento é isso, é antecipação a longo prazo. É para um problema que pode surgir daqui a 10 anos, diferente da gestão.
A gestão é algo mais imediato, é uma antecipação para algo que pode ocorrer no ano que vem, né? Então, nos falta essa cultura, apesar da prática de plano diretor, da gente constatar planos diretórios obrigatórios para municípios com mais de 20 mil habitantes. Então, a simples existência de um plano diretor não nos assegura isso, né? Bom, outra consideração, apesar das tendências e da existência de mecanismos para o planejamento, sua execução ainda está longe de mudar as velhas práticas. Os cenários são novos. Temos boas leis? Temos estatuto da cidade, temos estatuto da metrópole, temos leis bem afinadas aí com as dinâmicas econômicas do século XXI, temos flexibilização na política urbana, também temos, mas mesmo assim as práticas velhas permanecem, a corrupção permanece. Aquilo que ocorre por debaixo da mesa continua ocorrendo, mesmo em novos cenários, né? Então, nesse sentido, a execução desses novos mecanismos ainda está longe de mudar as velhas práticas, né? Os gestores públicos, ou eles não conseguem articular e integrar os complexos processos urbanos, ou eles não têm interesse em buscar soluções que visem combater a segregação, fragmentação, desigualdades socioambientais e disparidades socioespaciais. Ou eles não conseguem, ou eles não têm interesse. Uma dessas duas coisas. E talvez as duas coisas juntas. E, por fim, setores urbanos mais dinâmicos vêm sendo estrategicamente oferecidos à construção de uma imagem de cidade competitiva, global e que pode oferecer à venda o que tem de melhor. É a fortaleza dos cartões portais, é a Cidade Bela, é a fortaleza da Beira-Mar, é a fortaleza da Aldeota, é a fortaleza que aparece aí nos cartões postais, nas vitrines que vendem Fortaleza aí para o turismo nacional e até internacional. No entanto, setores periféricos menos dinâmicos ou que não possuem elementos mercadologicamente atrativos são deixados ao seu próprio destino, mesmo que sejam locais onde possam surgir empreendimentos fora da economia formal, empreendimentos interessantes. Quando chamam a atenção, aí sim são convidados a aparecer nessas vitrines, são convidados a participar das migalhas que caem da mesa dos grandes senhores. Então, são considerações interessantíssimas para a gente pensar a urbanização brasileira no alvorecer do século XXI, tanto do ponto de vista da escala da urbanização do território, dos sistemas de cidades, da geometria variável que o fazer econômico, social, cultural e político no mundo do consumo tem proporcionado, sistemas de cidades como a geometria variável, e considerações para a gente pensar as desigualdades no território, a falta de uma cultura de antecipação de ações que fundamentem um desenvolvimento e qualidade de vida adequados na cidade, a políticas urbanas que poderiam reduzir as velhas práticas corrompidas, arcaicas, e políticas urbanas mais inclusivas para incluir os pequenos, para incluir aqueles que não aparecem nos cartões postais. Então, nós temos aí um conjunto de considerações interessantíssimos e pertinentes para a gente pensar o Brasil. E, independente de posicionamento político. O que a gente está falando aqui de desenvolvimento social, econômico, político, enfim, com todos os adjetivos necessários para a gente pensar um desenvolvimento que seja includente, e não excludente. E que se compreenda, então, o território nas suas mudanças, nas suas geometrias, e para pensar também as nossas cidades. E, enfim, tanto do ponto de vista interno como externo. E tanto olhando a partir da metrópole, como olhando a partir das cidades médias ou das cidades pequenas. Então, são novos olhares aí. É uma aula que tem por interesse, tem por missão provocar esses novos olhares para a urbanização brasileira no século XXI. E eu termino a aula falando a palavra passe para responder a chamada. A questão tem a ver com geometria variável, para a gente pensar os sistemas de cidades, não apenas mais uma rede urbana, não apenas mais em termos de rede urbana, mas sim em termos de sistemas de cidades, que nós podemos entender como uma espécie de geometria variável. E eu fico por aqui.